Rádio Lafões FM. Desporto. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Lafões. Analisamos mais uma jornada. Estamos cada vez mais próximos do fim e as contas vão sendo cada vez mais esclarecedoras. Nesta jornada, a primeira nota de destaque é para a troca de líderes, ou neste caso o igualar de líderes entre os Salgueiros e os Tarreja, em virtude da desforra que foi o jogo na primeira volta. Na altura, os Tarreja foi vencer por 3-0 na casa dos Salgueiros e desta vez foi a vez da desforra. No caso, o Salgueiros bateu em Estarreja a equipa local por 3-0, um resultado sem contestação e que atesta aquilo que tínhamos vindo a falar na subida de formas na equipa do Salgueiros e a quebra na equipa do Estarreja, que vinha sentindo algumas fragilidades a verificarem-se mais uma vez nesse jogo, e o Salgueiros a tornar-se na melhor equipa desta segunda volta. Consegue ultrapassar em pontos a equipa do Grijó em termos de segunda volta, faz 20 pontos e fixa-se na frente da classificação. Tem melhor gol-average em relação ao Estarreja, é de longe o melhor ataque deste campeonato. E consegue essa vitória num terreno muito difícil, um terreno onde até agora apenas uma equipa tinha conseguido pontuar, o Penalva do Castelo, que tinha empatado em Estarreja. O Salgueiros a mostrar aqui estofo de líder, a mostrar muito mais do que aquilo que mostrou durante a primeira volta, e de facto está numa grande fase a equipa de Carlos Secretário. 2 golos de Toste, 1 golo de Alex, segundo consta o terceiro golo, o de Toste, é uma obra-prima, um remate do meio da rua. E a vitória do Estarreja, aliás, a vitória do Salgueiros, não sofrer qualquer contestação, e atesta de facto o bom momento desta equipa. Em relação ao Grijó, que segue na terceira posição, perdeu uma grande oportunidade de chegar mais perto de um dos líderes, empatou frente a um São Pedrense que estava, como toda a gente sabe, debilitado em virtude das lesões e dos castigos, sobretudo do último jogo, frente ao Penalva do Castelo. 4 jogadores castigados e o São Pedrense a ter que jogar com algumas opções de recurso, como foi o caso do Man of the Match do nosso prémio Rádio Lafões, atribuído ao jogador Álvaro, o que atesta que realmente nem sempre são os mais experientes a terem melhores resultados, ou neste caso interessa também que os jogadores possam aparecer nesta fase. Já lá vamos a esse aspecto, mas salientar de facto que o Grijó perdeu aqui uma grande oportunidade em virtude das fragilidades da equipa do São Pedrense. Um São Pedrense que consegue um resultado positivo, vê matematicamente o 6º lugar fugir, mas consegue um resultado positivo que indicia que esta equipa poderá ainda augurar algo de bom neste campeonato, muito embora a motivação para qualquer equipa não seja praticamente nenhuma à partida, mas é claro que os jogadores vão ter que entrar em campo e, portanto, vão ter que estar minimamente motivados, nem que seja pelo prazer de ganhar. Passamos para o Alba Penalva do Castelo, um jogo em que creio que nenhuma equipa terá ficado satisfeita. O Alba, porque, à semelhança do Grijó, deixou escapar uma oportunidade de se aproximar do topo da tabela. O Penalva do Castelo, porque podia aqui, embora num campo muito difícil, num campo onde o Alba não perde desde setembro, podia aqui efetivamente chegar mais próximo ou ficar com o 6º lugar como uma realidade. Não o conseguiu, num jogo bastante complicado. Também o Penalva com algumas limitações, alguns jogadores lesionados,
a sofrer de certa forma e a conseguir um mal menor, que foi este empate, e também em virtude do empate em Santa Maria de Lamas, não deixa de ser um bom resultado este conquistado pela equipa de Rogério Sousa em Albergaria, num terreno, como disse, tradicionalmente difícil. Em relação às outras partidas, nomeadamente essa mesma entre União de Lamas e o Oliveira do Bairro, uma partida que prometia muito, mas que acabou por sair furado, essa expectativa, ambas as equipas ficarem em branco. Uma vitória de uma delas, sobretudo do Lamas, em casa, poderia catapultar a equipa para garantir praticamente os 6 primeiros, não o conseguiu. Não é um mau resultado, sobretudo para o Oliveira do Bairro, e vamos ter 2 últimas jornadas. Nesta luta dos 6 primeiros vão ser jogos absolutamente fulcrais para as equipas. Vai-se jogar a época, daqui a pouco falamos nisso, mas de facto aqui quer uma quer outra equipa também a perderem uma boa oportunidade para conseguirem subir na tabela classificativa. Relativamente ao Oliveira de Frades parado, o derby do nosso distrito, o Oliveira de Frades prolonga a sua malapata de ser a única equipa a ainda não vencer em casa neste campeonato. Continua a falhar no complexo desportivo de Oliveira de Frades. E mais do que isso, a equipa está de facto numa crise de resultados. Na segunda volta apenas conquistou 5 pontos. É muito pouco. Em 9 jogos conquistar apenas 5 pontos. E cai para a zona dos 2 últimos. O Parada, ao fim de muito tempo, consegue sair de lá. Fixa-se em igualdade pontual com o Oliveira de Frades na 10ª posição. Este Parada está de facto num momento bom, tem feito bons resultados ultimamente, tem-se notado melhorias na equipa, e está a dar mostras que de facto, como alguns treinadores disseram, o Parada não era a equipa para estar no último lugar, tem estado neste ascendente de forma, não pode evidentemente augurar chegar ao topo, mas pode perfeitamente ser uma opção credível para chegar aos lugares de acesso à Taça de Portugal que se vão disputar na segunda fase. Por fim, em relação ao Avanca Aguiar da Beira, um jogo que o Avanca venceu como se esperava, venceu com dificuldades, com 2 golos já no fim, de Bruno Bastos aos 78 e de Cabilhas aos 83, mas um resultado agridoce, uma vitória que se exigia, mas ficou também provado que matematicamente já não pode chegar aos 6 primeiros este Avanca, em virtude dos empates do Oliveira do Bairro e do Penalva do Castelo. São 2 equipas que já estão a 5 pontos, vão jogar entre elas, portanto uma delas pelo menos poderá fazer 6 pontos de avanço em relação a este Avanca, falando a priori, e ambas têm vantagem no confronto direto com o Avanca, portanto o Avanca também está matematicamente afastado da luta pelos 6 primeiros. Em relação à próxima jornada, temos um escaldante mesmo, Penalva do Castelo, União de Lamas. Será, na minha opinião, mais do que aquele Académica de Coimbra, Penalva do Castelo. Este é o jogo da época para a equipa de Rogério Sousa, para o Penalva do Castelo. Só a vitória interessa nesta partida para ultrapassar a União de Lamas. União de Lamas que depois na última jornada tem uma recepção difícil ao Grijó, e na última jornada temos também um Penalva que se desloca ao Oliveira do Bairro, outra equipa que está nesta luta. O Oliveira do Bairro na próxima jornada vai a Estarreja. Pode o Penalva aproveitar vencendo em casa a União de Lamas e o Oliveira do Bairro não vencendo em Estarreja. O Penalva pode respirar e augurar por um empate em Oliveira do Bairro é suficiente. Mas nunca fiando, e a equipa do Rogério Sousa tem que estar completamente concentrada neste jogo. É importante que algumas peças recuperem, jogadores importantes no 11. Eu reparei que neste jogo em Albergaria, depois de chegar ao golo com alguma dificuldade, porque estava na mão de baixo a equipa do Penalva do Castelo, não soube ser suficientemente astuta e matreira para conseguir segurar o resultado. E, por exemplo,
um Gamarra, um Rui Santos, são jogadores já experientes que podem dar outra tranquilidade à equipa e nestes momentos são fundamentais. O Penalva creio eu, tem tudo na mão para conseguir ficar nos 6 primeiros, mas será uma luta difícil, com um Oliveira do Bairro e um União de Lamas que são claramente candidatos a subir de divisão. E, portanto, tem aqui uma árdua tarefa. Estaremos a torcer pelo Penalva do Castelo como único representante das equipas de Viseu, mas será de facto difícil. Uma última nota em relação ao prémio Rádio Lafões. Nesta semana foram eleitos no Oliveira de Frades Parada Mauro Pinto, do Oliveira de Frades, um miúdo da cantera do Oliveira de Frades. Da parte do Parada foi eleito Cunha, no São Pedrense Grijó Álvaro e no Alba Penalva Zé Carlos, que marcou o 5º golo no campeonato. Aqui a nota de destaque é que é interessante ver que, sobretudo aqui na região de Lafões, 2 jogadores das camadas jovens, Álvaro no São Pedrense e Mauro Pinto no Oliveira de Frades, fizeram boas exibições, foram eleitos sem qualquer tipo de preconceito para melhores em campo das suas equipas, e isto atesta de facto que há qualidade na nossa região, que há jogadores que podem efetivamente dar o contributo para os séniores, dar o salto. É evidente que há sempre a dificuldade dos estudantes terem que ir para fora estudar, acontece muito isso, mas já se têm segurado alguns jogadores, e neste caso, por exemplo, temos um Neves no São Pedrense que tem feito uma boa época, depois de ter estado 1 ou 2 épocas mais a aprender, mais ligeiramente afastado da equipa, agora a aparecer em bom plano, e é isto que se precisa, é de se apostar mais nos jovens da região. Estão de parabéns quer Oliveira de Frades, quer São Pedrense, por esta aposta, e claro, nesta segunda fase onde pouco há a ganhar, importa sobretudo às equipas formarem jogadores, criarem jogadores para na próxima época estes não terem as dificuldades que se costumam ter de adaptação, para serem jogadores já integrados, jogadores já batidos com tarimba nos campeonatos mais a sério, nos campeonatos séniores, para o choque não ser tão grande. É evidente que nenhuma equipa gosta de perder, mas não perdendo, como por exemplo aconteceu com o São Pedrense, não perdendo e lançando os jogadores, é de facto este o caminho, e está de parabéns a equipa de São Pedro do Sul. Conseguiu empatar um Grijó na máxima força praticamente, e com jogadores que quase nunca jogaram, como foi o caso do João Ricardo. De facto é este, creio eu, que é o caminho a seguir pelas equipas da nossa região, numa altura muito complicada, como todos sabemos, em termos financeiros, e portanto volto a frisar que tem que ser por aqui que os clubes têm que apostar. Jorge e caros ouvintes, deixo também os resultados do prémio Rádio Lafões, que continua a ser liderado por Manu, 7 citações, Ruca com 6, depois surgem com 5 citações Sérgio e Oceano, com 4 citações André Maló, Carlitos e André do Oliveira de Frades. O resto pode ser consultado na nossa página do Facebook, Lafões FM Desporto. Passe por lá, temos lá estas informações. Deixe também, e faço este apelo, deixe sugestões, porque até nesta fase é interessante sabermos o feedback das pessoas. Vamos ter uma segunda fase onde será muito difícil. A motivação há sempre, porque a paixão é o futebol, quer nossa, quer dos jogadores, mas não será tanta o entusiasmo, porque evidentemente luta-se por muito pouco. Portanto, até por parte dos ouvintes, dos adeptos, é interessante ter um feedback do que poderemos fazer para melhorar os nossos serviços, as nossas prestações. Temos este prémio Rádio Lafões, quem sabe se não podemos criar novas inovações, e é claro que todas as opiniões são válidas, e agradecemos que os ouvintes, se tiverem ideias, evidentemente, que as partilhem connosco, porque em século XXI
é exatamente isso que se pede, interação entre as pessoas, e neste caso, claro que estamos abertos a receber essas propostas por parte dos nossos ouvintes. Jorge, um abraço e até para a semana.